Bom dia a todos. Observadas as formalidades legais, declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Não há ata a ser homologada, não há leitura de expediente, nem há processos a terem sorteio de relatores. Então, eu já faculto a palavra aos conselheiros substitutos e à procuradora. Presidente, quero retirar de pauta o processo 3094 de 2009, prestação de conta anual de prefeitos da Secretaria Municipal de Administração Geral de Colinas. Retirar de pauta. Deferido. Senhor presidente, trouxe para apreciação e deliberação o processo 2056-2018, que trata de uma alteração numa resolução administrativa que recompõe o conselho do fundo tribunal. Ótimo. Bom, então, nada mais havendo, vamos começar. Antes do processo que tem pedido de sustentação oral, vamos relatar logo essa, doutor Blackout, que é da parte administrativa, que é rápida. E aí a gente depois... Senhor presidente, como falei, trata-se apenas de uma alteração de um membro do Conselho de Administração de Fundo de Modernização, em razão da obrigatoriedade dele de participação, alteração na titularidade do cargo no tribunal a partir de 21 de fevereiro. Então, a resolução é tão somente para alterar a composição em razão da alteração desse servidor. Ok. No mais, a proposta no sentido da aprovação plena. Sem objeção, declaro aprovada a resolução, né? Bom, vamos nós temos na sobremesa 2 pedidos de sustentação oral, feita pelo doutor Benner, e doutor Benner, o doutor Benner representa o prefeito de Jatobá. No outro... Em ambos o escritório. Representa o escritório. Sim. Desculpa. O senhor representa o escritório João Azedo de Brasileiro, que, por sua vez, representa o município de Jatobá. Agora confere? Ah, tá. Agora sim. Agradeço o esclarecimento. Então, na verdade, ele representa o escritório João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados. Tá certo. Então, aqui nós temos o município de Imperatriz e o município de Jatobá. Tá? Mas, em ambos os casos, o relator é o doutor Blackout. Eu tenho a impressão que é aquele caso de precatório, né? Um caso já bastante conhecido, e nós podemos aqui adotar aquela estratégia que já tem sido adotada. O doutor Blackout faz um relatório e, se for o caso, algum ajuste, e aí nós teremos assim uma apreciação conjunta, né? Uma apreciação conjunta da apreciação da legalidade dos contratos. É porque em ambos os casos, por favor, relator, se puder confirmar, é uma questão de ordem sobre a perda do objeto, porque em ambos os casos já houve anulação do contrato pelo ente administrativo. Aí é uma questão de ordem para saber se vai adentrar o mérito ou não, já que se perde o objeto, é uma questão de admissibilidade. É só para o relator, se possível, adiantar. Sim. Que aí a gente não entraria no mérito, então tiraria daquelas questões rotineiras, como foi o caso do processo de Cururupu, que se julgou o mérito, foi o primeiro e único mérito a ser julgado nesta corte. Entende? Mas, então, com a palavra, doutor. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, trata-se do processo 2681-2017, respeito ao município de Jatobá, e o processo 3899-2017, que diz respeito ao município de Imperatriz. Em ambos foi apresentado foi
oferecida a representação pelo Ministério Público de Contas. Os dois prefeitos foram validamente citados e os dois informaram que houve anulação dos respectivos contratos. Submeti à unidade técnica, a unidade técnica considerou válido, mas comprovou que houve anulação dos dois contratos, foi ao Ministério Público, que ofereceu parecer no sentido da perda do objeto, em ambos os casos. Então, me parece que nós não passaremos da questão mérito, de ordem. Eu só queria, se possível e permitirem, fato que ocorreram após a anulação do contrato. É só para tornar público, e como aqui é um órgão de controle, para que todos tenham conhecimento do que ocorreu após a anulação do contrato. Até para que a nobre Procuradora de Contas também, junto com a rede de controle, possa averiguar. Até porque isso pode corroborar também com os julgamentos futuros, porque aqui trata-se o mérito de contratações por inexigibilidade de licitação, ou seja, sem a existência de procedimento de licitação, e pela singularidade ou não da matéria, a possibilidade de pagamento de honorários e contratações no êxito, pagamento de honorários com Fundef. No caso de Jatobá, eu serei bastante breve, eu acho que eu utilizarei só 3 a 5 minutos. No caso de Jatobá, nobres conselheiros, houve anulação pela administração pública, anulação essa unilateral, né, isso não iremos discutir aqui na via administrativa, né, não houve cerceamento ao direito de defesa, contraditório na anulação do contrato, isso está ocorrendo rotineiramente, ou seja, os municípios, os gestores estão sendo consultados pelos membros do Ministério Público, Tribunal de Contas, e estão unilateralmente anulando os contratos. Esse é o primeiro ponto. Após a anulação do contrato do município de Jatobá, houve o pedido de extinção da ação do cumprimento de sentença que utiliza como base a ação civil pública de 1999, do Ministério Público. Esse processo, que é o processo número de Jatobá, é o processo número 61601, dígito 65, 2016, 401-3400. Esse pedido de desistência já foi homologado pela juíza, a doutora Luciana Raquel Tolentino de Moura. Assinatura digital, 15 de fevereiro de 2018. Eu acho interessante só citar esses fatos, que são fatos novos que não estão no processo, porque os municípios estão se prejudicando. Acabemos Jatobá, adentremos ao caso de Imperatriz, que acredito ser o caso mais grave. O escritório ajuizou a ação de Jatobá, o município anulou o contrato, foi feito o pedido de desistência da ação, isso para que o escritório não cobre nada. Todo o serviço prestado após a anulação, quem quiser continuar com o escritório, nós continuaremos defendendo o direito do município. Quem não quiser, não vamos cobrar nada ao município de Jatobá pelo ajuizamento, até porque não houve a triangulação processual, pedimos a desistência que já foi homologada. Então, caso o município queira, que ajuize a própria ação. No caso de Imperatriz, houve uma nota do município, ele anulou o contrato com o escritório João Azedo e o próprio município peticionou na ação civil pública, no cumprimento de sentença da ação civil pública, processo número 76452, dígito 12, 2016, 401-3400. O procurador do município protocolou pedido de desistência da ação patrocinada pelo escritório. Já foi também homologada e o processo já foi arquivado. Só que o que acontece no município de Imperatriz? O escritório João Azedo ajuizou a ação e pleiteou R$ 163.993.286,70. O município emitiu uma nota. A nota ela foi no segundo semestre do ano passado. Na nota, resumindo, também não vou ler aqui na íntegra, ela diz: Prefeitura faz acordo histórico para receber 98 milhões de reais. E diz que no último dia 31, a Prefeitura de Imperatriz celebrou um acordo com a AGU para recuperar o período de 99 a 2003. Esse é o objeto da ação ordinária número... Vou pegar aqui porque na nota não diz o número do processo.
2004, 3701, subseção de Imperatriz, 000531, dígito 7. Essa ação, nobres julgadores, é uma ação ordinária, não tem nada a ver com o objeto do contrato para recuperação de crédito via cumprimento de sentença da ação civil pública. É uma ação ordinária, patrocinada pela própria Procuradoria de Imperatriz, em que eles ajuizaram a ação transitou em julgado e eles executaram. Então, a Prefeitura emitiu uma nota. O município de Imperatriz fez um acordo de 98 milhões. Só que na nota, primeiro ponto, não esclarece que ela foi feita em cima do valor calculado pela AGU, que é inferior 40%. Não diz que houve um deságio de 10 milhões de reais em cima do valor calculado pela AGU. E na nota não diz que o município de Imperatriz abdicou do direito de pleitear qualquer outro valor relativo à Fundef. Resumindo, o município de Imperatriz receberá talvez, eu digo talvez porque depois eu falarei por quê, 100 milhões de reais, arredondando, 98 milhões, né? 100 milhões de reais para 2019, é o que diz a nota. Só que perdeu 40 milhões no cálculo da União, perdeu mais 10 milhões de deságio e abdicou de 163 milhões de reais. Então, nesse possível acordo, o município de Imperatriz, por anular o contrato com João Azedo, esqueceu a ação de cumprimento de sentença e abdicou de 50 milhões de reais. Resumindo, 210 milhões de reais sendo abdicados pelo gestor de Imperatriz, o prefeito Assis. Estou dizendo isso, nobres julgadores, para verificarem qual é o risco que os municípios estão passando em anular as contratações. É um serviço que está se discutindo ser ou não singular, ou seja, se é comum, corriqueiro ou não, mas ao longo desses quase um ano, porque aqui o primeiro julgamento foi em abril, salvo engano, 8 de abril de 2017. Ao longo de um ano, as procuradorias não têm ajuizado a ação de recuperação de crédito. Os municípios estão anulando, esses são os dois primeiros de dezenas. Nosso escritório já teve, acho que, aproximadamente uns 50 contratos anulados. Não só o João Azedo, mas a Monteiro, o Gomes e Santos e outros. Então, os municípios, que o caso de Jatobá, será que ele vai ajuizar ação nova? Imperatriz não vai ajuizar ação nova. Santa Helena não vai ajuizar ação. São José de Ribamar não vai ajuizar ação. Vargem Grande não vai ajuizar ação. São Luís não vai ajuizar ação. Temos que verificar, isso eu peço encarecidamente, que a unidade técnica, a UTSEX, diligencie para saber se estão cumprindo ou não, porque esse órgão está fazendo o seu papel, está analisando, e o convencimento da unanimidade é que não é um serviço singular, é um serviço simples. Se ele é simples, tem como provar, porque, salvo engano, no processo Cururupu, o nobre conselheiro, relator Antônio Blackout, no processo Cururupu, ele disse, não, as partes não demonstraram que o serviço é complexo. A demonstração de que o serviço é simples é só um levantamento de cálculo, todo mundo faz, é normal, não. Então, era só isso que eu gostaria de contribuir. Primeiro, para informar aos conselheiros sobre o caso de Imperatriz e a abdicação de receita. Esse processo, apesar da nota feita pela assessoria de comunicação do município de Imperatriz, dizer que foi feito um acordo milionário de 98 milhões para recebimento em 2019, o processo de Imperatriz, que tramita lá em Imperatriz, está hoje na seção de cálculo da Justiça Federal daqui de São Luís, na Areinha. E lá, compulsão dos autos, não há qualquer pedido de homologação de acordo. Então, acordo só se faz na Justiça, com homologação da Justiça, né, do juiz. Então, não há no processo nenhuma informação acerca desse acordo que a nota o município realizou. Mas era só para contribuir, sei que vai ser colocado ou não pelo arquivamento, mas para alertar à população e aos gestores sobre a cautela que tem que se ter em relação ao tema. Se for caracterizar a singularidade, que eu acho difícil, não só aqui, mas a Tricom, até parabenizo o presidente por assumir o cargo na Tricom, junto com o presidente Fábio Túlio, da Paraíba, ele de Campina Grande. Obrigado. E vamos analisar isso, vamos ter cautela. Esse é o segundo e terceiro processo sendo julgado, 2 pelo arquivamento, por perda de objeto, ou seja, resolvemos o problema, a representação do Ministério Público de Contas surtiu efeito, porque o efeito tem que ser não só pedagógico, mas tem que ser objetivo. Qual é a finalidade?
da representação. Anular. 2 anulados. Qual o resultado desses 2? Isso nós vamos falar porque a ação civil pública transitou em julgado em 2015. Em 2020, prescreve-se o direito de executar o cumprimento de sentença. Então, em 2020, todos os atuais gestores, quando terminarem esse mandato, se eles executaram a ação, bem, se não, o próximo gestor não poderá fazer mais nada. A próxima procuradoria não poderá contratar mais ninguém, não poderão mais pleitear a Fundef. Então, vamos analisar se estamos ou não dando a oportunidade aos gestores de buscarem recursos para municípios paupérrimos daqui do Maranhão. Eu digo isso porque, até então, eu não tinha conhecimento de nenhum município que tinha ajuizado essa ação pela Procuradoria. Tomei conhecimento há 15 dias. O município de Carolina entrou com cumprimento de sentença na Justiça Federal de Balsas, protocolou a petição com 2 laudas, o procurador, 2 folhas só. É só dos fatos, dizendo que existe Fundef a ser recuperado, e com base no cálculo da nota técnica número 788 da CGU, que a CGU diz que fez um cálculo, né, que é até utilizado em várias representações, diz que o município tem direito a 17 milhões. Então o município procurador Carolina fez 2 petições, 2 folhas, e juntou a nota técnica da CGU, dizendo, olha, um cumprimento de sentença, dizendo, União, você deve aqui 17 milhões para o município de Carolina. Ponto. Totalmente inepta, não tem memorial de cálculo, não diz como se chegou, quais são os juros, correção monetária, não diz nada. A União vai facilmente entrar com impugnação ao cumprimento de sentença, com preliminar de inépcia, não tem memorial de cálculo, vai ser julgada improcedente o cumprimento de sentença de Carolina e poderá sofrer uma sucumbência, de acordo com o artigo 85 do novo Código de Processo Civil, de 10% a 20% do valor da causa, que é de 17 milhões. Então o município, o procurador, está correndo para fazer um serviço, tapar buraco, e pode sofrer uma condenação de 1,7 a 2,4 milhões de reais. Quem vai responder por isso? O procurador? O gestor? Porque os gestores estão encurralados, perdidos, e mais, está chovendo ação civil pública de sindicato de professores. Saiu na mídia as ações ordinárias que o nosso escritório patrocinou ao longo de 10 anos. Todos os municípios daqui do Maranhão que receberam precatório no ano passado, nós patrocinamos as ações. Codó, Pinheiro, Primeira Cruz, Fortaleza dos Nogueiras, Gonçalves Dias, Tutóia, todos nós advogamos para todos. E todos os gestores estão nos procurando para defendê-los, para resguardar os 60% que os professores estão pleiteando. Que contrato? Eu fui contratado para defender isso? Porque se o Tribunal de Contas diz que a matéria, o recurso, é vinculado e não pode pagar o escritório da advocacia, se é vinculado, tem que botar na conta do Fundeb. Se tem que botar na conta do Fundeb, tem que pagar 60% para professor. Então, está tirando, teoricamente, de 15% a 20% dos honorários dos escritórios, para não buscar recurso, porque isso é custo. Eu não vou aqui nem discutir valores, porque valores até hoje só se apresentaram o cálculo da CGU. É o cálculo da CGU, o cálculo da AGU e o cálculo do município, patrocinado pelo escritório. Só. A cada 10 milhões que o escritório pleiteia, a União apresenta um cálculo de 6 e o cálculo da CGU é de 5, 4. Então, nós estamos buscando recursos para o município. E os municípios hoje estão perdidos. Era isso. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Agradeço as palavras do doutor Benner. A doutora Flávia já está se manifestando, mostrando interesse em se manifestar. Fique à vontade, doutora Flávia. Manifestar bem sucintamente, só prestar alguns esclarecimentos em relação às ações que foram prestadas pelo doutor Benner. Eu queria informar, prestar os seguintes esclarecimentos também. Né? Nós sabemos que no caso, em relação principalmente ao caso de Imperatriz, doutor Benner, o senhor sabe disso, que houve um acordo em relação à ação ordinária que tinha sido movida para a Imperatriz. Obviamente, se o município deliberou pela realização de acordo, é porque, para o município, se mostrou muito mais interessante fazer aquele acordo e receber imediatamente os 100 milhões de reais. Em relação ao cumprimento de sentença que foi manejado pelo seu escritório, nós temos algumas ponderações a fazer. Primeiramente, esse cumprimento de sentença, o senhor não esclareceu se ele envolvia esses 160 milhões que foram pedidos, se envolvia ou não
já os valores de 99 a 2003 que constam que foram pleiteados via ação ordinária, inicialmente manejada por Imperatriz. E segundo, nós sabemos que os cálculos também não necessariamente podem levar, caso após averiguado judicialmente, se levariam efetivamente a esses 160 milhões. Então, eu acho temerário a gente dizer aqui que a Imperatriz abdicou de 210 milhões. Além disso, em relação ao período... É porque é questão de doutor fato, Bene, só para doutor esclarecer. Bene, tudo bem, eu agradeço os seus esclarecimentos, eu agradeço a fala da doutora Flávia, mas eu acho que assim, está fora de propósito em relação à questão que está posta. Depois nós podemos recebê-lo, cada um conselheiro poderá recebê-lo. Poderia as duas ponderações e depois a gente poderia até encerrar por aqui. É só para poder esclarecer algo que foi posto. É só em relação a cálculo, só para esclarecer. Eu pediria ao senhor que... Porque como houve uma provocação, acho que eu gostaria só de retornar, só isso. Aí depois a gente poderia até, doutora Flávia, só... Se o senhor só informar e deixar eu continuar meu raciocínio, não tem problema nenhum. Foi o presidente que lhe interrompeu, não fui eu pensei que a doutora Flávia tivesse terminado. Eu também. Não. Tá, mas só respondendo depois, não lhe interrompo mais. Sim. Quanto à questão do período, no memorial de cálculo se coloca todo o período, a gente nunca inclui em período que o município já tem ação ordinária. Então, respondendo Imperatriz, no caso de Codó, Pinheiro, já tem um precatório de ação ordinária, transitado em julgado e em fase de execução. O valor calculado e solicitado, obviamente, não inclui o período já glosado ou em execução. Se já executou, o município não provocaria uma sucumbência e não executaria duplamente a União por esse valor. Então, a primeira resposta. Em relação só à segunda questão, em relação se o valor estaria certo ou não e nem poderia afirmar se seria abdicação de receita, ninguém nunca vai afirmar isso. Em relação aos cálculos do escritório, até hoje, nesses 12 casos em que o município de Maranhense, os municípios receberam, há uma execução e há, no antigo Código de Processo Civil, os embargos à execução, que a doutora já foi advogada da AGU, né, já assinou, inclusive, contestação como advogada da AGU, questionando o Fundef. Há nos embargos vitória do escritório 100%. Então, nunca nenhum município que nós patrocinamos a ação foi condenado por cálculo errado, até hoje. Então, daria segurança jurídica e por isso que eu vim à tribuna afirmar que há uma abdicação de receita de 210 milhões. Obrigado. Ok, só continuando então, mas sem mais nesse mérito, mas nós sabemos que existe uma divergência entre os cálculos apresentados pelo escritório e os cálculos apresentados pela CGU. Esses cálculos da CGU foram utilizados, estão sendo pelo MPF no cumprimento de sentença que foi manejado. Agora, é importante destacar o seguinte: por que os municípios não estão patrocinando cumprimento de sentença agora, nesse exato momento? Porque esta sentença, o cumprimento de sentença, todas as execuções baseadas nessa sentença proferida na ação civil pública estão suspensos em função da ação rescisória que foi manejada pela AGU. Existe uma liminar determinando a suspensão. Então, eu creio que os municípios não estejam, inclusive não está correndo prazo prescricional em função dessa decisão liminar, e creio que os municípios não estão aguardando uma deliberação definitiva do Tribunal Regional Federal, salvo engano, da 4ª Região, a respeito do tema para continuar a promover as execuções. E teria mais alguma coisa sobre o seu terceiro, acho que é a sua última colocação, mas eu creio que seja isso. Inclusive, por fim, eu gostaria de informar que, em relação também aos contratos anteriores, os contratos antigos que subsidiaram as ações ordinárias patrocinadas pelo escritório, também está havendo questionamento judicial via ação civil pública manejada pela AGU, e inclusive nós soubemos agora em decisão recente que o TRF não conferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo escritório, em que foi pedido uma liminar, exatamente determinou a suspensão do pagamento de honorários nesses casos, inclusive já transitados em julgado nas ações ordinárias dos municípios, dos 12 municípios que estão na iminência de receber esses precatórios. E, por fim, é bom esclarecer também
que a questão dos sindicatos de professores já foi deliberada e pacificada pelo TCU. O TCU já disse expressamente que não cabe. Então, isso não cabe a subvinculação, destacar 60% desse valor para pagamento de professores. Isso, para mim, já está muito claro. Então, inclusive o TCU disse também e orientou todos os municípios a abrirem uma conta vinculada para a utilização, mas destacada dessa conta do Fundeb. Não seria a mesma conta. E assim os municípios estão fazendo. Estão abrindo uma segunda conta, estão informando a rede de controle o número dessa conta e assim nós faremos esse controle. Então, não vemos por que esse temor tão grande em relação a pagamento de professores, já que já existe uma orientação. O prefeito que resolver descumprir a orientação do próprio TCU vai ter que arcar com as responsabilidades. Então, era isso. Doutor Bento, muitíssimo agradeço os seus esclarecimentos e também agradeço a doutora Flávia e vamos, então, só confirmar. Isso, só confirmar o voto do doutor Blackout para nós proclamarmos o resultado. Senhor presidente, em relação ao 2681/2017, que diz respeito ao celebrado pelo município de Jatobá e o escritório de advocacia, considerando o relatório da unidade técnica, o parecer do Ministério Público, no sentido de conhecer a revisão, considerar improcedente a revisão pela razão de perda de superveniente do interesse processual e arquivar o processo. Em relação... Aqui no parecer, nós solicitamos também o apensamento desses autos da representação às contas dos municípios. Sim, só complementando. Período em que assinaram. Arquivar e apensar a prestação de conta anual, que é de praxe, né, nesses casos. E encaminhar cópia aos interessados. Em relação ao 3899/2017, que diz respeito ao contrato celebrado no âmbito do município de Imperatriz, e considerando a conclusão da unidade técnica, o parecer do Ministério Público, vota no sentido de conhecer a representação, considerar improcedente a representação em razão da perda superveniente do interesse processual, arquivar em meio digital e fazer juntada ao processo de prestação de conta anual respectivo, e encaminhar a cópia da decisão aos responsáveis interessados. Esses são os votos, senhor presidente. Então, sem objeção, eu proclamo assim o resultado, né? Pelo apensamento, pelo encerramento do processo de cautelar. Eu não sei se não seria melhor nós evitarmos a palavra arquivamento, o pessoal não confundir. Né? O arquivamento quer dizer encerramento, né? Encerramento. Mas, na verdade, o arquivamento é o apensamento em seguida eu ao acho que nós de podemos, talvez, centrar fogo no apensamento, né, e encerramento do processo e apensamento aos atos das contas anuais. Obrigado, doutor Beno. Vamos adiante. Vamos adiante? A parte de sustentação já. Pode. Doutor Blackout, o decano sugere que o senhor continue com a relatoria. Senhor presidente, agora o processo... Obrigado. Processo 2027/2016, que trata de uma TCE, na fase de embargo e declaração. A entidade é o Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, município de Brejo. Responsável é Helena Maria do Ailibe Ferreira, Marcos Antônio Barbosa Pacheco, cada um em épocas diferenciadas. Então, trata-se de um convênio celebrado entre essa secretaria, nesse período, e o município de Brejo. Doutor Blackout, eu pediria... Esse é um processo... eu pediria que o senhor deixasse por último. Pode ser? Pode ser. Tá. Que tem um responsável recorrente, que é o doutor Omar de Caldas Furtado Filho. Meu irmão. Primo irmão. 8247 é uma denúncia do exercício de 2014, o fato, denunciante Locamil, Serviço Limitada, e o denunciado Prefeitura de São Luís, Secretaria Municipal de Educação.
Aqui a conclusão da unidade técnica pelo não conhecimento. E o Ministério Público emitiu também pelo não conhecimento da presente peça de denúncia por estarem ausentes os pressupostos elencados no artigo 41 e 43 da Lei Orgânica do Tribunal. E com base na conclusão da instrução técnica e acolhendo o parecer do Ministério Público, o voto é no sentido de não conhecer a denúncia e arquivar o processo. Processo arquivado. Agora, o conjunto da prestação de contas do município de Fortaleza dos Nogueiras, do exercício 2011, são os processos 4622-2012, que trata das contas anuais do prefeito, o 4623, que trata das contas da administração direta, o responsável, no primeiro caso, é José Arnaldo Brito Magalhães, e no segundo caso, José Arnaldo Brito Magalhães e Catarina de Oliveira Lima Magalhães. E também Raul Alexandre Lima e Silva, na condição de presidente pregoeiro da CPL. Processo 4626-2012, trata das contas do Fundo Municipal de Saúde, responsável José Arnaldo Brito Magalhães. Processo 4624-2012, que trata do Fundeb, o responsável é José Arnaldo Brito Magalhães. E o processo 4625-2012, que trata do Fundo Municipal de Assistência Social, também responsável José Arnaldo Brito Magalhães, todos relativos ao exercício 2011. Esse processo essa prestação de conta, representada por esses processos, ela foi devidamente instruída pela unidade técnica, os responsáveis foram validamente citados. Em relação ao 4622, não houve apresentação de defesa. Em relação ao 4623, a defesa foi apresentada parcialmente. Em relação ao 4626, não houve apresentação de defesa. Em relação ao 4624, também não houve apresentação de defesa. E em relação ao 4625, também não houve apresentação de defesa. O Ministério Público, em relação às contas anual do prefeito, processo 4622, é no sentido da emissão de parecer prévio pela desaprovação. Acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal emita parecer prévio pela desaprovação das contas de governo, responsabilizando o gestor para tanto. Contas desaprovadas. 4623-2012, o parecer do Ministério Público está longo aqui. É pelo julgamento irregular. Nesse caso, considerando a análise feita com base na conclusão da gestão técnica, e dissentindo o parecer do Ministério Público, voto no sentido de o Tribunal de Contas julgar regular a tomada de conta da administração direta do município de Fortaleza dos Nogueiras. Fundo Municipal de Saúde. Meu sistema não está abrindo. Ministério Público opina pelo julgamento regular com ressalva. Acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgamento regular com ressalva e aplicação de multa de R$2.000. 4624. Ministério Público opina pelo julgamento regular com ressalva e aplicação de multa. Acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido do julgamento regular com ressalva e aplicação de multa de R$2.000. Regulares com ressalva. Multa de R$2.000. Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social. Ministério Público opina pelo julgamento regular com ressalva. Acolho o parecer do Ministério Público e voto pelo julgamento regular da tomada de contas. Senhor presidente, é só. Só em relação a esse processo 623/2012, só para dizer que eu mantenho o parecer. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência passar a palavra ao nosso
conselheiro Raimundo Oliveira, eu gostaria de pedir a palavra apenas fazer um requerimento e peço que me permita fazer neste momento, que está mas é porque eu realmente cheguei um pouco atrasado. É que o jornalista e escritor Benito Buzar completou no dia 17 de fevereiro 80 anos de idade. E como o Buzar, pelo que ele representa na cultura do Estado do Maranhão, e também sobre a história do Tribunal de Contas, que eu li há pouco tempo, que ele contribuiu bastante no momento em que estava se comemorando aqui o aniversário de 70 anos do nosso tribunal. Então eu gostaria de apresentar aqui os votos de feliz aniversário, de parabéns ao doutor Benito Buzar pela passagem dessa importante data em que ele completou os 80 anos de idade. É o que eu queria apresentar. Muito bem lembrado, doutor. Auxílio também, senhor presidente. Muito bem lembrado. Inclusive, ele chegou a escrever um artigo sobre o Tribunal de Contas, pesquisou, auxiliou, foi homenageado na festa, também, compareceu na festa, e de fato, nós somos muito gratos ao jornalista Benito. Muito bem lembrado. Nós só temos a agradecer ao conselheiro Jorge Pavão pela lembrança. E todos nós nos associamos. Em nome do tribunal, senhor presidente. E todos nós nos associamos. Então, muito obrigado, doutor Jorge Pavão. Podemos continuar? Senhor presidente, senhores procuradores, senhor conselheiro, doutora procuradora, relato 8819/2008 é um requerimento de auditoria feito pelo Conselho Municipal de Saúde do município de Itapecuru-Mirim, com referência ao exercício de 2007. E o processo foi ao doutor Paulo para emitir parecer e opina simplesmente pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito. Dado o tempo decorrido, senhor presidente, e eu manifesto com o entendimento do Ministério Público pelo arquivamento dos autos. Autos arquivados. O 2913/2009, prestando conta anual de gestão do Fundo Municipal de Educação Básica, é o Fundeb, o exercício financeiro 2007, e a Prefeitura de Açailândia. Trata-se, senhor presidente, de embargo de declaração. Posto pelo senhor Idelmar Gonçalves dos Santos e Sérgio Omar Santos de Assis. O Ministério Público manifesta pelo não conhecimento. Aliás, o Ministério Público não foi acionado, haja vista não há a necessidade de apreciação. E esse, senhor presidente, em cito o embargo, comenta, alega que o acordo PL 814/2015 é omisso e obscuro, por não especificar os requisitos e parâmetros utilizados para a imputação do débito e aplicação das multas previstas no acordo bem gastado. E, senhor presidente, eu conheço os embargos e nego provimento, porque nem nada está obscuro ou omisso no acordo atacado. Conhecidos não providos. O processo 7055/2016 é uma tomada de conta especial de convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde, sob a responsabilidade da senhora Maria Helena do Alibe, e a Associação de Transgêneros do Maranhão, responsabilidade do senhor Daniel da Conceição. E o Ministério Público, senhor presidente, na pessoa do Dr. Douglas, manifesta de que esses autos, em razão do volume de recursos envolvidos, ele informa que restou patente, dano causado ao erário à vista a ausência de prestação de conta do recurso repassado. E, sobre esse aspecto, em razão do volume de recursos envolvidos, este representante do Ministério Público manifesta pelo cumprimento das etapas do rito processual, conforme dispõe o artigo 120 da Lei Orgânica. O que o Ministério Público pede? Haja vista que não foi prestado contas, e ele sugere que seja encaminhado à unidade técnica para que realize análise e a consequente elaboração do respectivo relatório de instrução, tendo em vista que a suposta ocorrência do dano ao erário, como demonstrado no certificado de auditoria 248,
emitido pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, no valor atualizado ao dano de R$ 51.805,51. É como eu voto, acompanho o Ministério Público, seja encaminhado à unidade técnica para análise desses valores que possivelmente seria imputado ao gestor. Acompanho o Ministério Público. O processo 8577/2016 é que também conta especial de convênio, exercido 2006, da Secretaria de Saúde, doutora Helena Maria do Alibe, e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Sete Voltas, de Cândido Mendes, sob a responsabilidade do senhor Luiz Felipe de Belo Cardoso. Na mesma situação, senhor presidente, o doutor Douglas emite parecer para que seja, dando continuidade ao rito processual, que seja encaminhado à unidade técnica para a análise da irregularidade que a Secretaria de Transparência e Controle informa, que geraria em torno de R$ 254.003,57. Eu acompanho o Ministério Público. Seja analisado detidamente os autos. Seguido, doutor. O processo 11.323/2016 é uma representação, o exercício financeiro 2016, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, doutor Cleito Noleto Silva. Senhor presidente, o doutor Cleito deixou de informar no sistema o convênio. E o Ministério Público, doutor Douglas, manifesta, pelo conhecimento da representação e manifesta, ao mesmo tempo, pela imediata aplicação de multa prevista no artigo 13 da nossa IN 134/2014. Opina, ademais, no sentido de a irregularidade revelada no presente representação conste no relatório de instrução que vier a ser produzido sob a prestação de conta anual da Secretaria de Estado de Infraestrutura, exercício 2006. E assim, senhor presidente, ante a exposição do Ministério Público, através do parecer 1230/2017, manifesta o sentido de conhecer a apresentação aplicando a multa ao senhor Cleito Noleto Silva no valor de R$ 600, destinado à Funtep, cujo código será preenchido no DARE 307. Em razão do responsável não ter informado no sistema Convênio Web a celebração do Convênio 04/2016, determinando ainda que os presentes autos sejam apensados à prestação de conta anual da Sinfra, exercício financeiro 2016. É como eu voto, senhor presidente, acompanhando o Ministério Público. Decidido. Senhor presidente, é só. Doutor Nonato Lara. Senhor presidente, os conselheiros, procuradora, eu relato, para se ter a retirada de pauta de um processo, 3, o 5130/2016, prestação de conta anual de gestão, Casa Civil do Estado do Maranhão, exercício 2015, Marcelo Tavares da Silva, de contas, esse cumprimento, o setor competente foi encaminhado para análise referida à prestação de conta, através do relatório 1438, informando constar ocorrência de prestação, relator oportunizou defesa, resultando que o processo transcorreu normalmente, cumprido o devido processo legal, oportunizando o contraditório para a defesa, com a juntada dos documentos, para o processo foi devido à unidade técnica, e a mesma procedência nova análise, o Ministério Público se manifestou no sentido de julgamento regular com ressalva, depois de observar a análise dos autos realizados pelo setor competente, o relatório, meu voto é no sentido de acolhendo em parte para o Ministério Público pela prestação regular das contas da Casa Civil do Estado do Maranhão, exercício 2015. Contas regulares. Regulares. Eu voto. O processo 2759/2010, prestação de contas anual de gestão, aqui é da JUSEMA, Junta Comercial do Estado do Maranhão. Sueline Moraes Fernandes Silva, aqui qualificada. Esse processo foi para a unidade técnica, que teria apontado alguma impropriedade, mas verificando-se que essas não são de natureza formal, inclusive o Ministério Público se manifestou no sentido do julgamento regular com ressalvas, e ao meu voto. Regular com ressalva, sem multa. Sem multa. 12.664/2013, recurso de revisão da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Penalva, exercício 1999, viu?
Recorrente Lorival de Nazaré Vieira Gama, ex-prefeito. Aqui, senhor presidente, o meu voto entendendo que o presente recurso de revisão interposto pelo senhor Lorival Gama, ex-prefeito responsável pelas contas de 99, não merece prosperar, visto que não apresentou fatos ou documentos novos para provocar mudança do mérito da decisão da Casa, concordando com o MP no sentido de que conheço do referido recurso de revisão e no mérito nego provimento, para manter integralmente o acordo anterior. É o voto. Recurso conhecido não provido. É só, senhor. Doutor Jorge. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhora procuradora, senhores. Eu relato o processo número 3.882/2016, uma tomada de conta especial que visava a apuração de responsabilidade sobre recurso repassado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, a senhora Patrícia Raquel Lobato Durães, a título de auxílio financeiro destinado à pesquisa e apoio para a elaboração de dissertação ou tese. O processo foi tomado de conta especial, foi autuado neste tribunal uma nova instrução técnica, visto que a manifestação do secretário de Estado da Ciência e Tecnologia constatou-se que a prestação de conta encontra-se regular e não foi apurado dano ao erário. O setor técnico emitiu despacho apontando a informação exarada pelo secretário de Estado da Saúde. Dessa forma, ante o exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, desde a volta para que esta Corte determine o arquivamento eletrônico dos autos, sem julgamento de mérito, encaminhe os autos à Secretaria de Estado de Transparência e Controle, conforme despacho do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. É como voto, senhor presidente. Autos arquivados. Processo 7.634/2017 é uma consulta. Peço sobre os autos sobre a consulta formulada pelo assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Bacabal, o senhor Hugo Rafael Araújo de Mesquita, na qual argui sobre a legalidade e utilização dos recursos provenientes do salário de educação na aquisição de merenda escolar. Muito bem. A unidade técnica está no relatório, concluiu exclusivamente que o próprio não tem legitimidade para fazer a devida consulta. O Ministério Público de Contas, de parecer, concluiu que, concordando integralmente com essa informação, manifestando-se pela resposta à consulta dos termos propostos à Folha. Dentro do exposto, a transição técnica, do parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal não conheça da presente consulta formulada pelo assessor jurídico da Prefeitura de Vargem Grande, com fundamento na Lei Estadual 8.258/2005, comunique ao consulente da presente decisão e encaminhe cópia do relatório de instrução técnica acrescentado pela Resolução TCE Maranhão 268/2017 e determinar o arquivamento dos autos, eletrônico dos autos. É o voto, senhor presidente. Então, arquivo e encaminhamento da informação ao requerente. Processo número 4.816/2013. Tomada de conta de gestor de administração direta, Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro 2012, o responsável é o senhor José Eliomar da Costa Dias. Unidade técnica competente neste tribunal elaborou o relatório, qual apontou diversas irregularidades e ocorrências. A obediência aos princípios constitucionais, o contraditório da ampla defesa, foi feita a citação do gestor, através de ofício, para que apresentasse para 30 dias a razão da defesa justificativa. Apesar de devidamente citado, o gestor responsável não apresentou defesa, restando configurada a sua revelia com a manutenção das ocorrências apontadas inicialmente. Estava se manifestando nos autos, o Ministério Público de Contas, através do seu procurador, doutor Jairo Cavalcante Vieira, zarou o parecer, no qual opina pelo julgamento irregular da tomada de contas da administração direta do município de Água Doce. Face ao exposto de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal julgue irregulares as contas de gestão da administração direta do município de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro 2012, de responsabilidade do senhor José Eliomar da Costa Dias, na qualidade de ex-prefeito e ordenador de despesas, em razão das irregularidades descritas no relatório de instrução número 16.663/2014.
Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre o recurso extraordinário 848-86-DF, emita parecer prévio pela desaprovação das contas do ex-prefeito, ordenador de despesa da administração direta do município de Água Doce do Maranhão, senhor José Leomar Costa Dias, em 2012, em razão das irregularidades descritas acima. Condenar o gestor responsável, senhor José Leomar da Costa Dias, ao pagamento do débito no valor de R$ 60.676,48, referente a despesas diversas sem a devida comprovação. Aplicar ao gestor responsável uma multa de R$ 12.000 devido ao horário estadual, em razão das ocorrências praticadas com infrações às normas legais regulamentadas, natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, consubstanciado na instrução técnica. Intime ao senhor José Leomar da Costa Dias, através da publicação do acordo do Diário Eletrônico, para que no prazo de 15 dias efetue e comprove o recolhimento do débito imputado e da multa aplicada. Após o julgado, encaminha a Câmara Municipal de Água Doce do Maranhão para o processo, incluindo as principais peças processuais para conhecimento de mais providência. Enviar à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, após o julgado, cópia destes autos, acompanhado do relatório, voto do relator do acordo e as respectivas publicações do Diário Oficial Eletrônico para providências cabíveis. Enviar a supervisão de execução do acordo, SUPEX, após o trânsito em julgado, uma via original do acordo e demais documentos necessários para acompanhamento e cobrança da multa à hora aplicada. É como voto, senhor presidente. Contas desaprovadas, débito e multa. Processo número 3098/2012, tomada de conta de gestores fundos municipais. É o Fundo Municipal de Saúde de Paulino Neves. O exercício financeiro é 2011. Adivinhe quem é o responsável? Raimundo de Oliveira Filho. O problema foi a proposição. Ele está lá. Não sabe. Se tirasse essa proposição, aí ia complicar. Eu não sabia que ele estava por lá também, né? Eu traço tomado de conta anual de gestão no Fundo Municipal de Saúde, Paulino Neves, exercício financeiro 2011. Responsabilidade do senhor Raimundo de Oliveira Filho, na qualidade de prefeito e ordenador de despesas financeiras. Será que está certo mesmo? É esse mesmo nome do rapaz? Sei, né? Não conheço. Na decisão do contraditório da ampla defesa, o senhor Raimundo de Oliveira Filho foi citado por meio do ofício 356/2015 para apresentar alegações de defesa contra as irregularidades apontadas. Foram juntados aos autos, a R, e comprova a efetiva citação do responsável. O gestor, por meio do seu procurador constituído, protocolou solicitação de prorrogação de prazo para apresentar alegações de defesa e ofício. Em 11 de dezembro, o senhor Raimundo Oliveira Filho encaminhou defesa, acompanhado de diversos documentos dentro do prazo prorrogado de 30 dias, portanto, considerada tempestiva de acordo com a lei orgânica do tribunal, mas que concluiu pela permanência das irregularidades constantes. O Ministério Público de Contas, chamado a se pronunciar, o procurador Jairo Cavalcante, manifestou-se em síntese pelo julgamento irregular das contas e pela aplicação da multa no valor de R$ 5.000, em razão das infrações de normas legais e regulamentares, natureza contábil, financeira, orçamentária e conta. Conforme relatado, trata-se de tomar de contas de gestão. Esse financeiro de responsabilidade do senhor Raimundo Oliveira Filho, na qualidade de prefeito. Como são os autos, verifica-se que, quando da análise a referente das contas, o setor técnico identificou a existência de irregularidades consignadas ao relatório de informação técnica, e que, em cumprimento ao que dispõe o artigo 5º da Constituição Federal, o responsável foi citado para apresentar defesa sobre as mesmas. No entanto, em sede de análise de defesa, o setor técnico concluiu pela permanência das irregularidades, que é carta convite, reforma de unidade de saúde no povoado de Santa Rita e Riacho Doce, ausência de comprovante de publicação resumida do contrato administrativo, assinada pela empresa Estilo Construção Limitada. Despesas realizadas sem o devido processo licitatório, serviço prestado, exames laboratoriais, aquisição de materiais para uso de fisioterapia. Da ilação do acima exposto, resta demonstrado que as irregularidades não sanaram por ocasião da defesa, são mínimas de natureza meramente formal, não caracterizando, portanto, dolo ou má-fé por parte do ordenador de despesa, nem desvio de recursos públicos ou dolo ao erário, razão pela qual entendo que esta Corte de Contas deve julgar regulares com ressalva às contas de gestão do Fundo Municipal de Paulino Neves, relativo ao exercício financeiro de 2011, com aplicação de multa ao gestor responsável. Então, diante do exposto, contrário ao parecer do Ministério Público de Contas,
Voto para que este tribunal decida, por força da tese fixada pelo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário, emitir parecer prévio pela aprovação, com ressalvas, das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Saúde, de Paulino Neves, da Exercício Financeiro de 2011, o senhor Raimundo de Oliveira Filho, em razão das irregularidades formais descritas no relatório de informação técnica. E que aplique ao responsável uma multa de R$ 5.000, devido ao horário estadual, a ser recolhida no prazo de 15 dias, a contar da publicação do acordo, em razão das irregularidades descritas. Determine o aumento do valor da multa decorrente na data do efetivo pagamento se realizar após o vencimento, com base nos acréscimos legais incidentes. Envie à Câmara Municipal de Paulino Neves, em 5 dias após o julgado, esse processo, incluindo acordo de sua publicação de diário oficial eletrônico. E que enviar também a supervisão de execução de acordos, uma via original do acordo e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento e cobrança da multa, hora aplicada no valor de R$ 5.000, tendo como devedor o senhor Raimundo de Oliveira Filho. Então, julgamento regular com ressalva com multa. E a multa de R$ 5.000. Eu acompanho, no caso, modifica em banca, parecer para acompanhar. Registrada aí a modificação do parecer em banca. Processo número 3.102/2012, tomada de conta de gestor do Fundo Municipal, Exercício Financeiro 2011, Fundo Municipal de Assistência Social de Paulino Neves. O responsável, novamente, o senhor Raimundo de Oliveira Filho. A unidade técnica detectou algumas irregularidades, o gestor foi citado. Apresentou sua defesa. E, na análise, constatou-se que praticamente sanou todas as irregularidades. O procurador, Dr. Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas e pela aplicação de multa. Então, diante do exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal decida, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de Paulino Neves, Exercício Financeiro de 2011, o senhor Raimundo Oliveira Filho, em razão das irregularidades já citadas, que problema de convites, etc. Tal, de licitação. Aplicar uma multa de R$ 2.000 ao citado gestor, a ser recolhida no prazo de 15 dias, e que determine o aumento do valor da multa decorrente do item 2, no caso do pagamento realizado fora do prazo. E enviar à Câmara Municipal de Paulino Neves, 5 dias após o julgado, para o processo, incluindo acordo sobre a aplicação de diário eletrônico, e também enviar a supervisão de execução de acordo, uma via original do acordo e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento de cobrança da multa, hora aplicada no valor de R$ 2.000. É como voto, senhor presidente? Contas regulares com ressalva e multa. Aplicação da multa de R$ 2.000. Agora é o processo 11.990/2013, uma tomada de conta de gestores de fundos municipais, Exercício Financeiro 2012, entidade é o Fundo Municipal de Assistência Social de Trizidela do Vale. Responsável é o senhor Jânio de Souza Freitas. Então, a unidade técnica que detectou algumas irregularidades, o gestor foi citado, apresentou a sua defesa, foi analisada, sanou praticamente todas, as que ficaram foram de natureza puramente formais. O Ministério Público, através do procurador Jairo Cavalcante Vieira, opinou pelo julgamento regular com ressalvas, com aplicação de multa. Então, de acordo com o meu voto, faço o exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, para que o Tribunal julgue regulares, com ressalvas, as contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Trizidela do Vale, Exercício Financeiro de 2012, de responsabilidade conjunta do senhor Jânio de Souza Freitas, na qualidade de prefeito e ordenador de despesa, senhora Cíntia Coelho Araújo, na qualidade de secretária municipal e ordenadora de despesas, e a senhora Lígia Natália Nascimento Veras, na qualidade de secretária municipal e ordenadora de despesas. Aqui tem 2 secretárias aqui, ordenadora.
É isso, meu assessor? 2 secretários? Então, vamos em frente. Tá? Os termos do artigo 21 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas em razão das irregularidades formais descritas. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emita parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidera do Vale. Não, aqui tá, alguma coisa está errada. Senhor presidente, eu suspendo de pauta esse processo. Suspende ou retira? Não, eu suspendo. Não é o mesmo? Processo 3.801/2014. Tomada de conta de gestores. Fundos municipais, esse financeiro de 2013. É o Fundo Municipal de Assistência Social de Amarante do Maranhão. Responsável é Adriana Lurico Camada Ribeiro. Trata-se de contas, tomada de conta do Fundo Municipal de Assistência Social de Amarante do Maranhão, financeiro de 2013, pela atividade conjunta da senhora Adriana Lurico Camada Ribeiro, qualidade de prefeita e ordenador de despesa. E Terezinha Costa Machado Teles, na qualidade de secretária municipal e ordenador de despesas em referência. A unidade técnica detectou diversas irregularidades, a gestora foi citada, apresentou sua defesa, a unidade técnica analisou e concluiu que as irregularidades apontadas inicialmente apenas a descrita. Seção 3, item 4.3. História se manifesta nos autos, o Ministério Público de Contas, através do procurador Dr. Paulo Araújo dos Reis, exarou o parecer, no qual opina pelo julgamento regular com ressalva das contas. Ao seu exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal julgue regulares com ressalvas as contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Amarante do Maranhão, exercício financeiro 2013, de responsabilidade conjunta da senhora Adriana Lorico Camada Ribeiro, na qualidade de prefeita e ordenador de despesas, e senhora Terezinha Costa Machado Teles, na qualidade de secretária municipal e ordenadora de despesas, em razão das irregularidades formais descritas no relatório. E por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emita parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas da ex-prefeita e ordenadora de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Amarante do Maranhão, senhora Adriana Lorico Camada Ribeiro, exercício financeiro de 2013. Aplicar solidariamente às gestoras responsáveis, senhora Adriana Lorico Camada Ribeiro e senhora Terezinha Costa Machado, uma multa de R$2.000, devido ao erário estadual, a ser recolhida no prazo de 15 dias a contar a publicação do acordo. Intime a gestora responsável através da publicação do acordo no Diário Oficial Eletrônico, para que no prazo de 15 dias efetue e comprove o requerimento do valor da multa à hora aplicada. Após o trânsito julgado, encaminha a Câmara Municipal presente processo, incluindo as principais peças processuais para conhecimentos e demais providências. E enviar a supervisão de execução de acordos, SUPEX, após o trânsito julgado, uma via original do acordo, mas documentos necessários ao acompanhamento e cobrança da multa à hora aplicada. É o voto, senhor presidente, e é só. Nava. Ou não, doutor Edmar. Presidente, antes de eu relatar esse processo, eu peço que Vossa Excelência autorize a secretária a suspender o processo 3.400, que é uma tomada de conta anual de gestor do municipal de Barreirinha, em razão de que eu aqui uma irregularidade no meu voto. Muito obrigado. Suspenso, deferido. O processo 3656/2009 é uma tomada de conta anual de gestor do Fundo Municipal de Pindaré Mirim, recurso de reconsideração. Eu acompanho a segunda parte do parecer do Dr. Jair Cavalcante Vieira, que opinou no sentido de que ressalta-se a necessidade de que o recurso interposto seja apreciado pelo seu provimento ou improvimento, de forma a manter ou não a decisão recorrida. Porque antes vem aquele
aquela falta de... Ele se abstém de emitir parecer conclusivo, mas, porém, ele deixa deixa no seu parecer. Eu estou julgando o processo pela segunda parte do Ministério Público, conhecer o presente recurso, dar provimento parcial ao mesmo, modificando o acordo PL-TCE, julgamento irregular para regular com ressalva, mantendo a multa de R$10.000. É meu voto. Doutora Flávia? Eu acompanho, considerando que não houve manifestação prévia do Ministério Público e que o relatório técnico não detectou nenhuma imputação de débito. Regular com ressalva, multa. Prefeito Municipal de Lima, Campo, 2009, processo 2545, doutora Flávia Gonzalez emitiu parecer e eu voto de acordo com a doutora Flávia pela desaprovação das contas. Ele sanou várias irregularidades e a própria doutora Flávia emitiu para extirpado da irregularidade, porém, ele deixou de cumprir outras irregularidades, de sanar, principalmente o que diz respeito ao pagamento do gasto com o pessoal. Eu acompanho pela desaprovação das contas de governo. Manter o interior do parecer 55 do PL-TCE, número 55 de 2014, pela desaprovação. É meu voto. Conta desaprovada. 699 de 2001, tomada de coisa especial do convênio 2006, de Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, Mata Roma Conveniente, um convênio Lourenço Vieira da Silva e Carmen Silva Lira Neto, tomada de conta especial, convênio celebrado entre o município de Mata Roma e Secretaria de Estado da Educação, pelo arquivamento de acordo com o parecer do doutor Douglas. Arquivamento. Processo 3530, tomada de conta de gestor municipal de Duque Bacelar, FMAS, o responsável Francisco Flávio Lima Furtado. A doutora Flávia Gonzalez Leite emitiu parecer não restar mantida a ocorrência que culminar a imputação de débito regular com ressalva. Ela optou pela aplicação sem multa, com multa de R$4.000. Emitir parecer pelo julgamento regular com ressalva, com multa de R$4.000. Eu voto. Regulares com ressalva, multa de R$4.000. 49/22/2015, apreciação concorrência 044, contrato 03/2015 da Cinfra, Secretaria de Infraestrutura 2015, Adenilson Pontes Rodrigues, o responsável, contratado Iris Engenharia, Comércio e Interpretação Limitada, Dr. Jário emitiu parecer, tendo em vista que não houve falha na informação da celebração do contrato, na forma de normativa, este auto deve ser arquivado sem aplicação de qualquer sanção. Eu estou determinando a devolução dos autos em papel do presidente do processo ao órgão de origem, sem necessidade prévia de digitalização, para manutenção em arquivo do Tribunal de Contas, na medida em que o conteúdo do processo já se encontra informado SACOP e sem prejuízo do acompanhamento da concorrência número 44/2014 e do contrato 03/2015 por meio do SACOP. É meu voto. Processo devolvido. 5308, auditoria de Carutapera 2015, Amin Barbosa Quemel. Processo 5308 2015. Doutor Paulo Henrique emitiu parecer no final disse o seguinte: assim dito, considerando que foi fim do mandato de gestão auditada e ainda que as irregularidades remanescentes não trouxeram lesão ao erário,
Apoio mínimo, parágrafo 2º do artigo 50, acima descrito, para requerer o apensamento respectivo contra análise, para análise na oportunidade. Eu estou determinando a digitalização e o apensamento desta auditoria aos autos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Caruru Tapera do exercício financeiro de 2015 para averiguação em conjunto da irregularidade constante nos itens que ele citou aqui, doutor Paulo, de acordo com o Ministério Público. Eu voto. Autos E é só, senhor presidente. Estou na... Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, relato inicialmente o processo 3195/2009, é um recurso da Câmara Municipal de governador Eugênio Barros, do exercício financeiro 2008, recorrente a José Faustino Silva, vereador presidente então, procuradores constituído Amanda Carolina Pestana Gomes Mendes, o acórdão recorrido é de número 36 de 2014, que foi modificado pelo de número 1016 de 2016. Oficiou nos autos como membro do Ministério Público a procuradora Flávia Gonzalez Leite. Aqui no dia 22 de janeiro de 2014, julgou-se irregulares as contas do mencionado gestor em face do rol de irregularidades constante nos autos. Condenou-se o gestor ao pagamento do débito de R$ 3.907, crescido de uma multa total de R$ 18.742,40. Gestor entrou com recurso, foi analisado, ouvido o Ministério Público, opina nos seguintes termos: considerando as disposições da ordem de serviço CSEX 1/2017, ratificado pelo Pleno na sessão de 8/3/2017, subsidiado pela resolução ATRICOM, de data que menciono, o setor técnico analisou apenas as irregularidades quanto à imputação de débito ao recorrente. Com o pagamento do débito, irregularidade foi considerada sanada. Importa ressaltar que, nos termos do artigo 31, parágrafo único da Lei Orgânica, o pagamento integral do débito ou da multa após decisão definitiva não importa a modificação do julgamento quanto à irregularidade das contas, salvo em caso de recurso provido. No entanto, haja vista que as demais irregularidades não foram examinadas pelo TCE, pugna-se pela reforma do julgado, devendo as contas serem julgadas regulares com ressalvas, nos termos do artigo 21 da Lei Orgânica. É como posiciona-se o Ministério Público. Senhor presidente, eu fiz análise de tudo quanto consta do processo e vi que não houve modificação no que diz respeito... Aliás, não houve modificação que pudesse ser aproveitada com relação ao mérito das contas em face do recurso apresentado, motivo pelo qual eu estou discordando da manifestação ministerial e propondo que se conheça do recurso, mas se negue o provimento e encaminhando, cancelar apenas os itens, os encaminhamentos previstos nas alíneas F e G do acórdão recorrido número 36 só. Ou seja, não houve uma pequena imputação de débito aqui e não foi modificado nada, então eu estou sugerindo que mantenha-se o julgamento anterior, em que pese aquela orientação, mas já está em fase final, é a nossa proposta, nosso voto. Qual é o valor do débito, doutor? R$ 3.900 e poucos. Tem uma multa de quase 20 mil, conta de inúmeras irregularidades. Em discussão... Eu iria para esse princípio da significância, né? Um relator, R$ 3.000. Eu acho que os benefícios, acho que o custo para executar esse valor vai ser maior, acho.
Multação de 10 mil reais. Multa de 20 mil deve ser. Isso. É 18 mil e pouco. 18 mil de multa. Só Doutora Flávia. Eu mantenho meu parecer. Eu até confirmei aqui no relatório técnico. O relatório técnico informa que houve o pagamento do valor do débito. Então, foi por isso que eu me manifestei pelo provimento do recurso. Mesmo fazendo a ressalva que o pagamento não é lide a irregularidade, mas como a unidade técnica não se manifestou, não apreciou as outras irregularidades em função das orientações de julgamento do tribunal, assim eu me manifestei, já que houve pagamento, é um pagamento de um valor realmente pequeno, então eu mantenho meu parecer. Regular com ressalva. O parecer do Ministério Público é regular. E a aplicação da multa? O provimento, né, do recurso, regular com ressalva. 18 mil. Não, o Ministério Público propõe multa, doutora Flávia? Não, multa não. Não, porque Não, a multa... as irregularidades não foram analisadas. Certo, a multa fica a critério do plenário. O ponto divergente, o principal ponto divergente é que diz respeito à regularidade ou não das contas. Esse é o ponto fulcral. Depois, o plenário pode estabelecer a multa se for o caso. Em que pese o Ministério Público ter falado sobre que a unidade técnica não analisou as demais documentações no que diz respeito às argumentações que levaram à aplicação da multa de 18 mil reais, o relator pode analisar isso. Sim. E foi isso que eu fiz. Permanecem todas elas. Então, a multa é grande, são vários problemas que tem lá dentro. Pagou 3 mil reais, isso não modifica nada, só pagou a multa. Então, esse foi o nosso entendimento. Mas aí é só para o plenário. Qual é o ano, só para a gente ter a informação, doutor Nava? Exercício 2008. 2008. Bom, em discussão, eu vou coletar os votos. Parece que a gente aperta uma divergência em relação a esse significância. Primeiro porque era principal significância por causa do débito. Mas a doutora Flávia detectou que o relatório existe o pagamento do débito. Então não existe mais essa preocupação com a tributação de débito. Eu vou com o parecer da procuradora, pela regularidade de mensal, né? E a aplicação da multa que o relator está. Multa de 19 mil. É 18.742,40 para ser preciso. Tudo. Então eu posso proclamar o resultado dessa forma, né? Então, regulares com ressalva, então, né? O senhor vai aderir, doutor? Ou não? Mantém o voto? Pode ser, para não haver divergência. Pronto. Então, regulares com ressalva, então. Contas regulares com ressalva. Com a multa. Com a multa de... Com a multa. Já... Não, ele já aderiu. Não, eu modifiquei o voto. Isso. Pronto. Ele seria o autor do voto vencedor. Vamos lá. Continuando, senhor presidente, pode Facilita. ser? O processo próximo, 3242, desculpem, também é um recurso de reconsideração, isso em contas de prefeito, exercício financeiro 2010, Lagoa Grande do Maranhão. José Eduardo Gonçalves de Mello era o prefeito municipal. Procuradores constituídos, Jonelson Muxarec Soares do Nascimento, sua respectiva OAB e vários outros. O parecer prévio recorrido é de número 97/2015. Essas contas foram apreciadas aqui no tribunal em 19 de agosto de 2015. Foi emitido parecer prévio pela desaprovação das contas anuais, em face do rol de problemas apresentados e que não foi resolvido na defesa. Foi apresentado o embargo de declaração, que foi conhecido, mas foi negado provimento, mantendo-se o inteiro teor do parecer prévio. Entrou então com recurso de reconsideração, a unidade técnica analisou o resultado da coisa e eu mandei para o Ministério Público, que opina pelo provimento e pela aprovação com ressalvas. Fiz a análise, senhor presidente, e concluo
acolhendo a manifestação do Ministério Público. Esse aqui eu não havia anunciado qual o procurador, mas é a doutora Flávia que atua nesse processo. Estou acolhendo a opinião do Ministério Público, propondo que se conheça o recurso, dá provimento parcial, por entender que os elementos recursais trazidos aos autos são suficientes para excluir as irregularidades consignadas nos itens 9 e 10 do rol de problemas apresentados, e emitir novo parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas. É como voto, senhor presidente. Contas aprovadas com ressalva. Processo 4263-2013, fundos municipais do exercício financeiro 2012, desta feita, Fundo Municipal de Assistência Social São João do Soter, responsável Luísa Moura da Silva Rocha, prefeita municipal, Joserlene Silva Bezerra de Araújo, secretária municipal de Desenvolvimento Social, no período de 1º de janeiro a 29 de 2 de 2012, e Edna Maria da Silva Rocha, secretária municipal da mesma pasta, no período subsequente até 31 de 12, exatamente. Gilson Alves Barros, com sua respectiva OAB, é o procurador constituído nos autos, e outros. Dr. Douglas Paulo da Silva, o procurador de contas que atuou no feito. Aqui foram apontados alguns senões, sobre os quais eles foram citados. A gestora apresentou a defesa, foi analisado, ouvimos o Ministério Público, que opinou pelo julgamento regular com ressalva e aplicação de multa solidária aos 3 gestores pelas irregularidades remanescentes. Estou concordando com o parecer do Ministério Público e, em primeiro lugar, melhor dizendo, propondo que se emita o parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas de São João do Soter, desse financeiro 2012, aliás, melhor dizendo, do Fundo Municipal de Assistência Social, e julgue regulares com ressalva e apenas fazendo uma recomendação, uma vez que só restaram aqui, na verdade foram três coisinhas aqui. Não comprovação de publicação de aviso do pregão, não foram enviados mês a mês guia de recolhimento de previdência e a lei dispõe sobre contratação. Então, é dessa forma que me posiciono pelo julgamento regular com ressalvas, fazendo 2 recomendações, mas sem aplicação de multa. Regular com ressalva sem multa. Processo 4275-2013, administração direta, 2012, São João do Soter, Luísa Moura da Silva Rocha, prefeita municipal, Clodomir Costa Rocha, secretário de Administração, Fazenda e Infraestrutura, procuradores constituídos Gilson Alves Barros, OAB, e com sua respectiva OAB e outros. Dr. Douglas também é o procurador que atua neste feito. Aqui também foram apontados alguns senões, basicamente referentes à licitação, e a unidade técnica manifestou-se. Com o resultado, nós encaminhamos para o Ministério Público, que opina julgamento pela irregularidade da tomada de conta, pagamento de multas, de várias multas aqui. Nós fizemos análise, senhor presidente, e estamos discordando do parecer ministerial, propondo que se emita, por força da tese fixada pelo Supremo, parecer prévio sobre essas contas, pela aprovação com ressalva, e também julgue regulares com ressalva, aplicando multa à senhora Luísa Moura da Silva Rocha e Clodomir da Costa Rocha, no valor de R$4.000. Aplicar também outras multas somente a senhora prefeita, porque diz respeito à responsabilidade exclusiva dela, que é aquelas dos recursos de publicação e encaminhamento de elementos da lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui a discordância do Ministério Público é porque não há nenhuma imputação de débito, só algumas irregularidades formais. Então, por ela já está sendo aplicada a multa, então regular com ressalva, parecer prévio pela aprovação com ressalva. Regular com ressalva e multa. Processo 4267, 2013, Fundo Municipal também do mesmo município, só o Fundo Municipal de Saúde,
Luísa Moura da Silva Rocha, prefeita municipal, Maria do Carmo Cavalcante Lacerda, secretária de Saúde, no período de 1º de janeiro a 18/6/2012 e de 22/8 a 31/12. E no meio aí teve Amélia Ribeiro da Silva Neta Moura, secretária municipal de Saúde, no período de 19/6 a 28 de agosto. Gilson Alves Barros, sua respectiva OAB, e outros são os procuradores constituídos. Dr. Douglas Paulo da Silva também foi procurador que atuou nessas contas. Foram citados regularmente, analisada a defesa apresentada, o Ministério Público posiciona-se igual o anterior pelo julgamento irregular e aplicação de multas. Nós analisamos, senhor presidente, e vimos que, de igual modo como o anterior, não há imputação de débito nem nada, só irregularidades formais. Então, nós estamos, nesse sentido, manifestando-nos, dissentindo o parecer do Ministério Público, propondo que se emita parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do Fundo Municipal de Saúde do São João do Soto de 2012, porque tem duas ocorrências aqui, e julgando regulares com ressalva as mesmas contas e aplicando a multa no valor mínimo de R$2.000. É como votamos, senhor presidente. Regular com ressalva. Isso, e multa. E multa. R$2.000. Senhor presidente, agora eu tenho um conjunto de processos que eu acho que dá para fazer o julgamento de uma vez só. Bloco. São, acho que 6, deixa eu conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos. Todos eles são tomadas de contas que foram realizadas pelos órgãos do Estado em face de repasse de recursos de Fundeb, de recurso via convênio para executar diversas ações e que não foram prestadas contas à época. Então, não foi prestado conta, foi feita a tomada de contas, mas isso é recurso de muito tempo atrás. Em face disso, eles concluíram e mandaram aqui para o Tribunal de Contas. Foi analisado e o Ministério Público, nestes processos, opinou no seguinte termo, isso vale para todos eles. O Ministério Público de Contas emitiu parecer, no caso desse aqui específico, 1198 de 2017, de 16 de 10 de 2017, discordando da sugestão da unidade técnica, que em todos eles era pelo arquivamento e encaminhar para lá para eles entrarem com ação que fosse cabível, né, para recuperar o dinheiro. Ano, doutor Nava? Esse aqui é do ano de 2010. Esse convênio. Bom, parecer do Ministério Público, discordando da sugestão da unidade técnica, opinando pelo julgamento irregular do convênio em questão e imputação de débito e multa. Na sequência, houve manifestação em outros processos, vários outros processos do Ministério Público. Essa manifestação já é do mês de novembro, opinando, mesmo caso, reconhecendo a decadência e sugerida pela unidade técnica, então, opinando no sentido de que se realmente não julgue o mérito, encaminha para a Procuradoria para fazer propor ação judicial cabível para recuperar o valor e junte as contas. Entendeu? Então, o que eu fiz? Para uniformizar, e como tem esse entendimento posterior, tem uma regulamentação nossa, já feita aqui pela instrução, deixa eu ver se eu consegui colocar aqui, meu Deus. Para instaurar só até 5 anos, né? Exatamente. Tem aquela instrução normativa número 50 de 2017, que diz que após 5 anos você pode, né, sem prejuízo, de encaminhar para a Procuradoria-Geral do Estado para eles propor uma ação judicial para recuperar Nesses casos, as tomadas nem foram instauradas. As tomadas de contas? Já foram instauradas? Foram, é isso aqui. Ah, tá. É isso aqui. Mas não é o caso, então. Exato. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando esse parecer que foi dado posterior pelo nosso Ministério Público, concordando com os termos da unidade técnica e aplicando a esses aqui também, para não ficar uns bem pertinho do outro, dizendo assim e outro assado. É a mesma coisa, mesmo fato.
Então, em todos esses processos, nós estamos discordando do parecer do Ministério Público, votando no sentido de determinar a coordenadoria da sessão, que digitalize o interior desses processos e providencie o seu arquivamento em meio eletrônico, sem julgamento do mérito. Determine a coordenadoria da sessão em envio do processo físico, que é um processo físico, à Procuradoria-Geral do Estado para tomar as providências que entender pertinentes e que comunique o teor desta decisão ao secretário de Estado da Infraestrutura, no caso aqui, Infraestrutura do Maranhão. Quais são os processos que estão nesse rol? Processo 11.762/2016, foi celebrado um convênio entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Prefeitura de Urbano Santos, que oficiou nos autos como membro do Ministério Público, Dr. Jairo. O processo 2001-2016, o exercício financeiro de 2003, Secretaria de Saúde celebrando convênio com o município de Olho d'Água das Cunhãs, também que oficiou aqui, Dr. Jairo. Processo 9078-2016, do exercício financeiro de 2004, Secretaria de Estado de Cidade e Desenvolvimento Urbano, celebrando o convênio com o município de Duque Bacelar, também Dr. Jairo, que oficiou aqui. Processo 13.320/2016, do exercício financeiro de 2007, Secretaria de Estado de Educação, celebrando com a Prefeitura de Serrano do Maranhão, Dr. Jairo também atuou aqui. Processo 11.480/2016, do exercício financeiro de 2010, Secretaria de Estado de Infraestrutura, celebrando com o município de Urbano Santos. E o último processo 2562 de 2016, do ano de 2006, desculpem, o exercício financeiro a que se refere é 2006, processo aqui é do ano de 2016, da Secretaria de Saúde, celebrando com a Prefeitura de Junco do Maranhão, também do Dr. Jairo que atuou nesse feito. Então, em todos esses são convênios que foram celebrados com essa prefeitura, tem mais de 5 anos, né? E então, para a gente uniformizar o entendimento, nós estamos discordando do parecer do Ministério Público em todos eles, era pelo julgamento irregular, habitação de débito, aplicação de multa, e determinando que seja feito dessa maneira que eu já me pronunciei no início. É o nosso voto, todos eles. Senhor presidente, eu só queria fazer duas observações. A primeira observação é que nós vamos manter o parecer, conforme já está nos autos, pela irregularidade, porque nós entendemos que já a tomada de conta especial, já houve uma apuração de valores de débito, já foi comprovado que há débito nesses processos, inclusive pela Controladoria Geral do Estado, aprovado pela própria Procuradoria-Geral do Estado e depois encaminhado para cá. Então, nós entendemos que esses processos já estão prontos para ser julgados regulares e imputados os débitos. Essa é a primeira observação, por isso o motivo que estamos mantendo o parecer dessa forma. Uma outra observação que eu queria fazer é quanto ao encaminhamento que está sendo dado para a Procuradoria-Geral do Estado para a cobrança da dívida. O Estado tem um decreto estadual que prevê que cobranças de crédito do Estado somente através de inscrição em dívida ativa. Por isso foi celebrado um termo de parceria entre o TCE, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, para que todos esses créditos oriundos de decisões de Tribunal de Contas fossem inscritos através da área competente, que é a SUPEX, na dívida ativa, para depois de inscrito, virado a dívida emitida a certidão de dívida ativa, fossem propostas as execuções. Então, esse encaminhamento, com certeza, voltarão para cá, porque já há esse termo de parceria celebrado. Não seria, acho que precisaríamos repensar esse encaminhamento para fazer cobrança pela PGE, porque o sistema estadual não é assim. Se eu bem entendi, o Estado, através do decreto, está dizendo o seguinte: eu só cobro se o tribunal constituir o débito. Não, os créditos estaduais são cobrados através de dívida ativa. Após sim, mas para inscrever em dívida ativa tem que ter
Sim, o que eles estão dizendo é o seguinte: nós não vamos entrar com ação ordinária para constituir débito. Não. Só executa se o tribunal constituir o débito. Eu estou entendendo dessa forma. E para isso já foi, inclusive, disponibilizado para a área competente do Tribunal de Contas, que é a SUPEX, senhas, credenciamento junto ao sistema estadual de inscrição em dívida ativa, que é o mesmo tratamento que nós damos para os acórdãos transitados em julgados aqui. Então, esse encaminhamento, e todas as vezes que o próprio Ministério Público Estadual encaminhou alguma cobrança de acordos já antigos que estavam para ele fazer a execução, que não fazem mais, a PGE tem devolvido para nós e falado: olha, o sistema de cobrança já foi combinado. Quer dizer, para mim está bem entendido. Que não adianta. Então, eu estou dando o encaminhamento aqui. O Dr. Blackout quer ajudar aí segundo a PGE. Esse encaminhamento para o Ministério Público de cobrança de que consta do voto do relator e que consta do voto de todos os relatores e que consta do acordo no tribunal é um padrão. Agora, para chegar na PGE, tem que cumprir duas etapas. Primeiro, emissão do acordo pelo tribunal, assinado, publicado, etc. Segunda etapa, inscrição na dívida ativa do Estado. O fato de estar dizendo que o voto está dizendo que caminha para a PGE não quer dizer que vai descumprir essas duas etapas. Então, em resumo, seria isso. Não precisa especificar que o débito precisa ser constituído em acordo, que o débito precisa ser inscrito na dívida ativa para chegar na PGE. Essas etapas são de praxe, vão ser cumpridas. Não, doutor, até em razão do protocolo que foi celebrado com o Tribunal de Contas. É uma discussão antiga. Então, o fato de estar encaminhado dessa forma não elimina de jeito nenhum o cumprimento da etapa que Vossa Excelência está dizendo. Mas se no caso não tem débito, no caso compreendendo... Não tem multa? Não há, mas por que encaminhar para a PGE? É arquivamento. Não há débito nem multa. Não há multa. Não está encaminhando para a PGE. Não há débito. Eu estou compreendendo que não há débito nem multa. Acho que cabe uma explicação aqui. Porque só um minuto. Eu entendi. Na verdade, o que acontece? 5 anos, o Tribunal de Contas tem o poder de imputar débito ainda? Sim, débito, claro. Débito, eu diria que sim. Sim. O débito, sim. Sim. O que nós entendemos aqui, o que nós estabelecemos aqui, é que, passados 5 anos, o tribunal ele não recomenda, não aceita mais a instauração. Quer dizer, passados 5 anos do fato, não vale a pena, não é razoável, não é proporcional que se comece a instauração da tomada de conta especial. É isso que eu tenho em mente. No caso presente, a TCE, ao que lhe está dito no Ministério Público, já foi instaurada. Já foi instaurada. Já está apurado. Já há indícios de débito. Se o Tribunal de Contas optar por simplesmente arquivar, pode fazer isso. O tribunal tem livre-arbítrio para fazer isso. Agora, aí, no caso, me parece que não tem. Me parece, não estou querendo só ajudar, que se o tribunal arquiva, por que mandar para a Procuradoria? A Procuradoria só vai executar via dívida ativa que só o tribunal está fazendo. Então, me parece que é nesse sentido a observação do Dr. Douglas. Então, a Procuradoria ela não entra mais com ação ordinária, não, para poder reconhecer qualquer dívida do Estado, qualquer dívida de recurso que ele tenha passado, necessariamente mandar para o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas não vai emitir um título, ele também não vai atrás. É isso? Se eu bem entendi o que o senhor disse, eu quero dizer o seguinte, que as dívidas que têm que serem cobradas pela PGE, créditos do Estado, são cobradas através de inscrição em dívida ativa. Aí, pelo que eu entendi, na relatoria do senhor está pegando esse material e encaminhando para que a Procuradoria-Geral do Estado faça a cobrança através da decisão do senhor. Eu estou explicando justamente isso, doutor Blackout, que esse encaminhamento ele é feito via inscrição em dívida por nós.
Então, que esse encaminhamento, com certeza, vai chegar à PGE, eles irão nos devolver, como alguns outros que chegam via Ministério Público do Estado, essas coisas. Falam, olha, conforme foi combinado, a inscrição tem que ser feita por aí. Essa que foi a observação. Eu sei que todas as etapas, doutor Blackout, serão cumpridas. Só estou dizendo que pela relatoria que foi feita aqui, está sendo encaminhado do gabinete ou da secretaria da sessão direto para a PGE. Foi isso que eu entendi. Eu estou compreendendo, doutor Douglas, que o que a PFN está dizendo é o seguinte, que pelo menos em relação aos processos que aqui transitaram, sim, se não tem débito nem multa, a Procuradoria não vai tomar nenhuma iniciativa. Eu acho isso a coisa mais racional. Entendeu? Porque, veja bem, se o tribunal, que é o órgão que tem a competência, apreciou o caso e não imputou débito, não aplicou multa, imagina como depois eles vão entrar com uma ação ordinária para constituir um débito. Me parece que isso aí é uma imposição da prática. Isso não dá em resultado nenhum. Senhor presidente. Olha, eu fico muito satisfeito. Eu te confesso que estou sabendo assim desse decreto agora, mas eu fico extremamente satisfeito, porque eu sempre vi dessa forma. Se o tribunal não faz, não é o Poder Judiciário que vai fazer via ação ordinária. Então eu compreendo perfeitamente a posição e acho que o tribunal deve decidir ou processa e julga as contas tomadas, ou então arquiva e não caminha mais para a Procuradoria. Parece que essa é a posição do Douglas. A nossa posição... Não pode gerar tiro. Por isso que a nossa posição é que como nós já temos dentro dos autos uma tomada de contas que já foi instaurada pela área competente do Estado, já apurou o valor devido. Por isso que nós entendemos que aquele está maduro e pronto para ser julgado irregular e aplicar as devidas imputações e multa e pronto. Nós não estamos aqui discutindo se vai citar... Então vamos padronizar as coisas, então, porque houve decisões da Procuradoria, do Ministério Público aqui, num sentido, processo do mesmo jeito, de um jeito e depois de outro. Né? Então, quer dizer... Tem que ser duas. Eu vou fazer o seguinte, para não delongar mais isso aqui, eu vou retirar o processo de pauta e a gente discute isso fora daqui. Tá certo? Eu queria só porque existe dois posicionamentos. Me diga uma coisa. Existem dois posicionamentos. O senhor está propondo uma reunião nossa, fora daqui? Não, eu vou conversar com o Douglas, não precisa. Até porque eu entendo o seguinte, inscrição em dívida ativa, claro que sim. Se é um título extrajudicial, como é o caso nosso, não pode ser executado se não for inscrito em dívida ativa. Está a legislação a prescrever isso. Os títulos judiciais, não necessariamente. Né? Que é o que o doutor Douglas está colocando, que a Procuradoria não quer mais fazer isso, entrar com ação judicial, e aí vai gerar um título judicial e não extrajudicial, como é o caso do Tribunal de Contas, que é um título extrajudicial, e aí criou-se o rito para inscrever em dívida ativa e aí eles executarem. A própria que é exatamente o rito para poder executar um título extrajudicial. Agora, o título judicial não necessariamente. Então, nós vamos tirar de pauta, ok, senhor presidente? Vamos tirar de pauta. Vou conversar com o doutor Douglas. Esses trâmites têm que ser realmente bem divulgados aqui, porque eu acho que nem todo mundo sabia desses trâmites. Eu sabia que a Procuradoria, desculpem mais uma vez, o Ministério Público estava fazendo execução, estava em trabalho com a Procuradoria-Geral do Estado, mas não sabia que estava nesse estágio. Então, nós vamos conversar sobre isso aí, inclusive sobre esses dois posicionamentos. Acho que é importante. Uniformizar. Exato. Porque, na verdade... Eu gostaria de participar, porque eu quero me informar. É com muita alegria, com uma satisfação pessoal imensa, que eu vejo essa decisão do Executivo. Porque isso sempre me inquietou. Se o tribunal examina um processo, não toma nenhuma atitude, encaminha para que eles entrem com ação ordinária. Ora, se o tribunal não faz, ninguém mais vai fazer. Ninguém mais. Eu fico muito satisfeito de saber dessa notícia. E fica então suspenso. Eu convido o vice-presidente para presidir. Ainda tem mais processo? Não, senhor presidente, eu encerrei a minha relatoria. O vice-presidente. Senhor presidente, para registrar, é retirada de pauta mesmo, não é só suspensão. Retirada? Retirada. Tá bom.
as decisões. O que não é decisão não pode ser título executivo. Tem razão. É só que é Constituição. Decisões. Retomando a sessão, com a palavra o conselheiro Antônio Blackout Costa Barbosa para relatar um processo que restou da sua. Senhor presidente, é o processo 2027 de 2016, é uma tomada de conta especial, decorrente de um convênio celebrado entre o Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde e o município de Brejo, tendo como celebrantes Helena Maria do Ailibe Ferreira, responsável no caso, e Marco Antônio Barbosa Pacheco, representando o Estado, e Omar de Caldas Furtado Filho, representando o município de Brejo. Trata-se de embargo de declaração contra o Acórdão PLTCE 1069 de 2017, abordando, aliás, alegando, no caso, omissão, contradição, obscuridade. Não encontrei nenhum desses três aspectos. Portanto, conheço do recurso, nego o provimento e mantenho inteiramente a decisão embargada. E é só. De acordo com o voto do relator, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a sessão.